E aí, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos trabalhar com intervalos numéricos. Operações com intervalos. Isso, bem lembrado, as operações também. Nossa, parece do nada. É uma... É o mestre dos magos! Pessoal, então hoje a gente vai trabalhar, né, uma parte de conjuntos numéricos, que nem tá ali, né, escrito. Deixa eu me ver, eu não consigo dar uma sem me olhar. Né? Não sou narcisista, mas eu preciso saber que eu tô aqui, né. Vamos trabalhar também com a teoria dos conjuntos, a representação dos conjuntos através de intervalos numéricos e as operações, né, destes intervalos. Tá? Bom, vamos começar com os números naturais. Os números naturais são aqueles números, eu já coloquei até um vídeo para vocês assistirem, né? São todos aqueles números, né, que são positivos e que foram utilizados no início, nos primórdios, né, da civilização humana, né, para indicar quantidades. Simplesmente isso. E são representados pela letra N, né? Então, letra N. Então, o que são os números naturais? Positivos. O 0, 1, o 2, o 3, até o infinito. Sempre positivo e sempre inteiro também. Depois, para representar, né, coisas negativas e positivas, né? Se tu está devendo um dinheiro para alguém, é uma representação negativa. Então, se precisou utilizar os números negativos ou então temperaturas negativas abaixo de zero, né? Como é que tu vai representar isso? Através dos números inteiros negativos, né? Então, se criou os números inteiros e a gente utiliza a letra Z para representar esses números negativos, tá? Vou botar o computador mais para trás e eu vou olhando. Bueno, depois se criou, né, a gente precisava, como existe R$1, existe 50 centavos, né, a gente precisava descobrir uma maneira de representar os números que não fossem inteiros, né, que fossem quebrados, né? E aí se resolveu fazer a representação dos números racionais. É representado pela letra Q. Todo número que eu consigo colocar na forma de fração é um número racional. O 3 é um número racional. Por que o 3 é um número racional se ele é inteiro? Eu consigo colocar ele na forma de fração. Por exemplo, 12 dividido por 4, 12 quartos, é 3. 9 dividido por 3, né? 9 terços, é 3. 3 dividido por 1 é 3. Então, os números racionais são todos os números que eu consigo colocar na forma de fração. 0,5, 1 meio. Eu consigo colocar na forma de fração, é um número quebrado, né? E são os números racionais. Depois a gente tem os números irracionais, né? E os números irracionais, eles ficam separadinhos ali, ó, num outro nível, tá? Eles são separados dos outros conjuntos porque eu não consigo colocar eles na forma de fração. São números diferentes, né? Por exemplo, o número π. O número π é um número irracional, porque ele não tem fim, é 3,14, 15 e assim por diante. Até hoje não se descobriu o fim e não vai se descobrir o fim desse número. É um número irracional. Raiz de 2, 1,41, é um monte de número. Também é um número irracional. Ele fica aqui dentro desse conjunto. Depois tem os números reais, que são todos esses números, né? Inclusive os irracionais. E aí, os números reais tem tu pode colocar qualquer tipo de número, menos os complexos. Os complexos foram desenvolvidos, né,
há bem pouco tempo, quer dizer, se a gente for falar em tempo humano, é pouco tempo, né? Uns 200 anos atrás, descobriu os números complexos, né? Só que a gente não, os matemáticos não sabiam qual a utilidade do número complexo. Na verdade, o número complexo é uma raiz de um número negativo, né? Então, existe como representar um número negativo, uma raiz de um número negativo, tem como representar através dos números complexos. Mas isso aí é um conteúdo para o terceiro ano. Então, apresentei para vocês todos os conjuntos numéricos, tá? Essas bolinhas que eu faço aqui, né? Elas têm um nome na matemática e é chamado de diagramas de Venn. Alguém disse lá que aquilo ali é onde coloca os elementos de um conjunto dentro desse círculo é chamado de diagrama de Venn, tá bom? Então, esses aqui são chamados de diagramas de Venn, né? Diagramas de Venn. Eles são utilizados para resolver problemas onde envolvam times de futebol, livros, leitura, né? Alguma coisa desse tipo, né? Coisas que tu tem que descobrir a quantidade de pessoas que gostam disso ou daquilo, né? De sorvete, de morango, de, sei lá, de limão. Né? Operações com conjunto, tá? Olha as operações com conjuntos que tem. Nós temos 3 operações: união, intersecção e diferença. Existe uma outra operação que é chamada de complementar. Essa operação complementar, ela é a diferença, só que é o contrário. É o complemento do outro, quer dizer que é uma diferença, só que ao contrário. Depois eu vou explicar para vocês, tá? Eu tenho o conjunto A e o conjunto B, tá? Vou mostrar para vocês o que é a união entre A e B. Aquele ali, ó, o U é o símbolo de união. Então eu quero saber qual é a união entre esse conjunto e esse. Vamos supor que tenha 3, 4, 5, 6 e 7. Esses elementos do meu conjunto aí. Qual seria a união com B? São todos os elementos, pessoal. Olha lá, ó. Abre chaves, o 3, o 4, o 5, o 6 e o 7. Tá? Esses são os elementos daquele conjunto, dessa operação A união com B. Esse símbolo aqui, ó, de U virado, esse símbolo ali de U virado, ele é chamado de intersecção. Intersecção. Tá? A intersecção são só os elementos que participam dos 2 conjuntos. O que seria a intersecção com B? Nesse caso desses 2 conjuntos aqui, né, só existe um elemento que participa tanto de um quanto de outro conjunto, que é o elemento 5. Tá ali, ó, tá? Eu quero saber A menos B, tá? E a diferença, que é esse símbolo aqui, né? Eu quero saber qual é a diferença entre esse conjunto A e o conjunto B. A diferença se faz assim, ó, tira. Eu pego um conjunto e tiro o outro, tá? Então eu tenho o conjunto A e eu tiro tudo que for do B. O que sobra ali, ó? Entendeu? Sobra só o 3 e o 4, tá? O que seria... Deixa eu botar aqui. O que seria A... Desculpa. B menos A. Qual seria o conjunto B menos A? Seria todos os elementos de B e eu tiro os elementos que sejam do conjunto A. É só o 6 e o 7. Tá bom? Então, só existem essas 3 formas de operação com conjunto. A união com B, conjunto intersecção com outro, né? E a diferença entre os conjuntos. E existe o complementar
de A em relação a B. Tá? O que seria o complementar de A em relação a B? É justamente ao contrário, né, da diferença. Nesse caso ali, qual é o elemento de A em relação a B? O que falta para o A ser B? Né? Então, são três, na verdade, que a gente tem que gravar. Né? E o complemento, a palavra já diz, né, é o que falta para que um seja o outro. Tá? Eu vou mostrar para vocês como é que se faz para representar o intervalo de números. Tá? Vou começar pela reta numérica, e vocês vão achar engraçado, que é muito infantil, mas é assim que aparece nos livros. Né? Olha lá, ó. Aqui eu tenho uma reta, uma bolinha, é sério isso, outra bolinha, pintadinha, vou botar aqui, e uma minhoquinha no meio. Isso aí mesmo. Uma bolinha aberta, é chamado de aberta, né? Quando não está pintadinha. A outra bolinha pintadinha e uma minhoquinha no meio. Vou fazer um valor aqui aleatório, tá? Isso aí é uma representação de todos os números que estão compreendidos entre -3 e 8. Todos os números que estão compreendidos entre -3 e 8. Só que essa forma de representação aí, ela não indica se são números naturais, se são números racionais, não indica. Simplesmente está dizendo ali, ó, todos os números entre -3 e 8. Essa é uma das representações. A outra representação desse mesmo conjunto de números aí é através de colchetes só. A mesma representação, tá? Olha lá, ó, colchete voltado para fora. Significa que aquele número ali, ó, o 3, ele não participa do conjunto. Tá? Aquela bolinha ali, ó, né, chamada de bolinha aberta, né? Aberta, significa que o 3, o -3, ele não participa do conjunto. Da mesma forma aqui, ó, aqui é aberto também, ó. Significa colchete virado para fora, que o elemento -3 não é do conjunto, não faz parte do conjunto. Tá? Então, de -3, ó, vírgula até o 8. E aí, vocês podem ver aqui, ó, o colchete voltado para dentro, abraçando o número. Significa que quando a bolinha é fechada, tá? Significa que o número participa do conjunto, faz parte, né, dos elementos do conjunto. E aí a gente bota aqui, ó, sempre, ó, conjunto A é assim, ó, todos os elementos, é assim que a gente lê isso aqui, ó, todos os elementos que participam entre -3 até 8. Todos os elementos que estão entre -3 até 8, sendo que o -3 não participa do conjunto, até 8 fechado, que aí participa. Representação através de colchetes. A mesma coisa, ó, todos os elementos de -3 até 8, sendo que o -3 não participa do conjunto e o 8 faz parte do conjunto, tá? Então, aí estão as duas representações desses conjuntos. Ainda nesse tipo de representação, não indica se são números naturais, inteiros, racionais. Naturais não pode ser, né? Porque tem número negativo, então não pode ser, não pode fazer parte do conjunto dos números naturais, mas todos os outros conjuntos pode ser, pode fazer parte, né? Então criaram uma linguagem matemática, né? Uma linguagem que tu consegue entender ela lá no Japão, lá na China, lá no Canadá, lá nos Estados Unidos, em todo o planeta. Todas as pessoas que estudam matemática, né, no ensino médio daqueles lugares, eles conseguem entender, né, o que significa essa linguagem aqui, ó. Ó, x
pertence, é assim que se lê, ó, X pertence. Nesse caso aqui eu vou botar Z, ó, X pertence aos números inteiros, tal que o meu X, ele está compreendido entre -3 e 8. Tem que esperar o cara do ovo, ver se pode, né? X pertence a todos os números inteiros, tal que o meu X é maior que -3 e menor ou igual a 8. Observem aqui, ó, esse símbolo de menor aqui, ó, tá? Desculpem, maior que -3. Quando a boca está virada para o X, assim, desse símbolo, é chamado de símbolo de desigualdade, ó. Quando esse símbolo está voltado, a boca dele voltada para o X, significa que ele quer os valores maiores que alguma coisa que está do outro lado, né? E aquela pontinha ali, ó, significa menor. Então, o X quer os valores maiores que -3. Quais são os valores maiores que -3? Né? -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... E aí, o 8, né? Porque, olha lá, ó, ele só vai até o 8. E igual, ó, quer dizer que o 8 participa do conjunto. Então, os elementos que estão entre -3 e 8 fazem parte desse conjunto A aqui, ó. Vou chamar de A. É o mesmo conjunto, ó. Todos os três, só que com representações diferentes, tá? Olha lá, ó. Uma através de linha, outra através de colchetes, tá? E outra através dessa linguagem universal da matemática aqui, né? E é sempre assim, ó, X pertence a todos os números, aí vai depender do conjunto de números que eu quero adotar, se vai ser natural, inteiros, racionais, irracionais, reais ou complexos, né? Tal que o meu X, ele fica compreendido entre esses extremos aqui, ó, de -3, no caso, até o 8. Representação de intervalos numéricos. Na verdade, é um intervalo, né? Não é todos os números, porque se fossem todos os números, seria de menos infinito a mais infinito, que não deixa de ser um intervalo também, né? A maneira de representar todos os números que existem, né, no planeta, existem, por enquanto, né, a maneira de representar é de menos infinito até infinito. Ou seja, estou falando de todos os números, né, e aí não importa quais são esses números, tá? Vou fazer uma outra representação aqui para vocês, que provavelmente vocês nunca devem ter visto, né, já que eu falei em infinito. Existe uma forma de representar o infinito. Vou mostrar para vocês agora, tá? Aqui tem, eu vou falar para vocês sobre esse conjunto, vou chamar de conjunto B. Esse é o meu conjunto B. Eu vou ler para vocês o que significa o que está escrito aqui em termos de intervalo numérico. O que ele quis dizer ali, tá? Faltou um símbolo aqui. Infinito, tá. O que ele quer dizer com esse conjunto aí? Ó, o conjunto B são todos os elementos que vão de 5, inclusive, ou seja, bolinha fechada significa que o 5 participa do conjunto, né? Até o infinito, ou seja, não tem fim. Pode ver que não tem nenhuma bolinha ali, ó, limitando, né, o conjunto, ou seja, ele se vai, são todos os números maiores que 5, maiores ou iguais a 5, tá? Como é que eu represento isso através de colchetes? Olha lá, ó. Conjunto B vai ser igual
Ó, colchete fechado, abraçando o número, ou seja, o número participa do conjunto e vai até o infinito. Só que aí o infinito ele sempre é representado, né, por colchete aberto, ou seja, ninguém sabe qual é o final dos números. É uma coisa que ninguém nunca vai ficar sabendo, né? Porque é o infinito, né? Não se sabe o final. Por isso que é aberto ali. Em alguns livros, vocês vão achar, ao invés do colchete aberto, vocês vão achar um parênteses, né? A representação do parênteses também significa que esse número aqui não, ficou em aberto, né? Nesse caso do infinito ali, tá bom? A outra representação seria na linguagem matemática em todos os lugares do planeta. Peraí, Então, senhor. oi. Então, quando for o colchete aberto, não é só quando tem o infinito que é o parênteses? Sempre quando for colchete Não. aberto, pode... Quando for colchete aberto, significa que aquele número, nesse caso, se eu colocasse um número aqui, né, significa que ele não participa do conjunto, entendeu? É a mesma coisa que o colchete virado. Eu vou fazer um outro exemplo ali depois, com parênteses, para que vocês consigam assimilar essa ideia, tá? Vamos terminar essa aqui, eu já faço uma, tá bom? Olha lá. Abre chaves e coloca, ó, X pertence, vou colocar aqui a todos os números naturais, tá? Poderia ser reais, podia ser qualquer tipo de conjunto. Né? X pertence aos reais, tal que esse símbolo aqui, né, é um tracinho, né? Tal que o meu X, ele é maior e igual a 5, tá? Vocês acharam que ia ser mais complicado, né, a representação, mas pelo contrário, ela é mais fácil ainda. Ele pode assumir qualquer valor acima de 5. É isso que quer dizer essa linguagem aqui, ó. X pertence aos naturais, tal que o meu X é maior ou igual a 5. Ou seja, ele pode ser o 5, né? Por isso aquele igual ali, ó. E por isso a bolinha fechada, por isso o colchete abraçando o número, tá? Então significa que ali, ó, tu vê que não tem, só tem um extremo, né? O 5 abriu a jogada ali, ó, pode ser qualquer valor acima de 5 ou o próprio 5. Se eu fizesse isso aqui, ó, pessoal, se eu fizesse isso aqui, por exemplo, né, significa que o 5 não participa do conjunto, ó. Então, eu teria que tirar esse igual e a bolinha aqui, ó, teria que ser aberta. A bolinha teria que ser aberta. Ou seja, o 5 não ia participar do conjunto, tá? Ou o colchete virado para fora, né? Fica assim, né? O colchete não tá nem aí para o número, né? Significa que ele não quer saber do número. É assim que eu gravo, né? Isso. Pessoal, as aulas, né? Como eu edito elas, tiro algumas coisas, né? Que não ficaram bem, tipo essa música ali dos caras vendendo ovo ali, né? Acho que era ovo que tava vendendo, não me lembro mais. É tanta coisa que eles vendem na rua aí. E aí eu faço uma edição, então demora um pouquinho, porque tem vários vídeos que eu já fiz e que eu estou editando, tá? Mas eu passo tudo para o Classroom, né? Para vocês assistirem, faço umas edições e fica bem legal, tá? Vou fazer o conjunto C aqui, que vai de -5 até 15. Como é que eu ia representar esse conjunto através de colchetes ou de parênteses? Olha lá, ó. Colchete aberto. Isso. -5. De -5
até... 10, 15, colchete aberto. Beleza. E como é que ficaria a linguagem matemática para isso aqui? X pertence a todos os reais, ou, sei lá, os inteiros, né? Só não pode ser naturais, porque tem um número negativo ali, né? X pertence aos reais, tal que o meu X, essa aqui vai ser o maior problema de vocês, enxergar e fazer essa parte aqui, ó. X, ele tem que ser maior que menos 5 e menor, olha lá, a pontinha virada para fora, e menor que 15. Isso aqui que eu queria que vocês entendessem, tá? Aí alguém de vocês aí pode perguntar, mas professor, cadê o igual dali, né? Cadê o tracinho? Ele é aberto, olha lá, ó. Não participa do conjunto, não faz parte. O menos 5 não faz parte do conjunto. Pode ser o número mais próximo de menos 5. O menos 4,999999, né? Nesse caso, os números reais ali, ele participa do conjunto. O menos 4,9999, mas o menos 5 não. Entenderam bem isso aí? Sim, senhor. Tá, agora nós vamos fazer operações com esses conjuntos, utilizando essa linguagem ali, tá? Eu vou fazer sempre com... eu prefiro usar sempre aqui, ó, a linha, para fazer as operações, tá? Eu vou dar 3 conjuntos, e aí vou pedir algumas operações de união, de intersecção e de diferença desses conjuntos, tá bom? Olha só o que eu vou fazer. Esse aqui é o meu conjunto A. Esse aqui é o meu conjunto D. A gente sempre coloca um embaixo do outro direitinho. E o conjunto C tá? Olha só, eu tenho 3 conjuntos aí, tá? Primeiro, o conjunto A, ele tem todos os elementos de menos 3 até 8, sendo que o menos 3 não participa do conjunto e o 8 participa. Depois eu tenho o conjunto B, que ele vai de 1 positivo, né? Olha lá, ó, e fechado, ou seja, ele participa do conjunto e vai até 10. Depois eu tenho o conjunto menos 5 até o 3, né? E todos os dois extremos participam do conjunto, tá? E agora vamos fazer, eu quero saber quem é a união com C. Eu quero saber quem é a, deixa eu ver, intersecção com B. Eu quero saber quem é A, tiro o B. Eu quero saber quem é o C, tiro o A, ou seja, menos A. E quero saber quem é o B, intersecção com o C. Tá? Prestem bem atenção, tá? É um pouquinho complicadinho no início. Tá? Eu quero saber quem é o conjunto dos números que fazem parte, né, de A união com C. Tá? Eu tenho que representar eles através
da linha. Eu estou dizendo, né? Vocês podem representar eles através de colchetes, também não tem problema. Eu vou aceitar. E em qualquer lugar do mundo também, né? Ou através de uma linguagem matemática também, tranquilo. Mas através das linhas é mais fácil. Observa, ó, o que vocês têm que fazer? Ó, A união com C são todos os elementos do A e também fazem parte, né, os elementos de C. Ou seja, ele vai de -5, fechadinho, ou seja, o -5 participa do conjunto, e vai até o 10. E vai até o 10. Aberto, né? Não participa. Ó, esse aí, ó, pessoal, é o meu conjunto união entre todos os conjuntos de A. Opa, é a união com C, né? Eu que errei. É a união com C. Né? Então vai até o 8. Fechado. Vocês viram o erro ali que eu fiz, né? Eu botei o 10 porque eu achei que era a união com B. É a união com C, ó. Esse com esse aqui. Então ele é todos os elementos que vai de -5 até o 8. Compreenderam isso? Sim. Tá. A intersecção com B são só os elementos que participam dos dois conjuntos. Não pode ser, né, de todos. Tem que ser. Ele tem que estar nos dois conjuntos. Então vamos ver, ó. A intersecção com B. Quais são os elementos que participam tanto de A quanto de B? Olha lá, ó. Exatamente esses conjuntos aqui, ó. Tá vendo? Ou melhor, esses conjuntos, não, esses números ali. Entendeu? Olha lá, ó. Então, quais são os elementos? Ó? Vai de 1 positivo, né? Até o 8. Né? A união com B. 8. Uma minhoquinha no meio. Entenderam isso, pessoal? Eu entendi, senhor. Bem fácil, senhor. Beleza, beleza. Se tá fácil, tá ótimo. Tá? Vamos aumentar um pouquinho a dificuldade. Agora eu quero A menos B. Como seria A menos B? Digam para mim aí. A menos B. Ou seja, A e eu tiro B. Posso deixar vocês tentarem fazer? O que vocês acham? Ó, eu tenho o conjunto A e eu tiro o B. Eu tiro. Como é que fica? -3, -2, -1. E 0. Acho que fica só -3. -3 não, porque -3 não tá dentro, tá com aberto, né? Ah, isso eu não lembrava, não. Ó, Então é mas -2. mesmo assim, ó, como é que eu representaria o conjunto na linha? Olha lá, ó, de -3 até o 1. Só que o 1, pessoal, né? Se eu vou arrancar, ó, menos B, eu vou tirar esse 1 daqui lá do A. Olha, ó, A menos B. Eu estou tirando aquele 1 dali, ó. Então ele tem que ser aberto. Ele não pode participar do conjunto. Tá vendo lá, ó? Fica A menos B. Quais são os elementos de A menos B? É de -3, só que não participa, né? Até o 1. E o 1, ele não participa do conjunto, porque eu arranquei ele do A. Olha lá, ó, é B, ou melhor, A, e eu tiro B, ó. Eu arranquei lá do A o B, ó. Eu tiro. E aí ele fica em branco. Eu sei que é meio complicado, mas podem me dizer se entenderam ou não. Tá, senhor, mas não continua? Não tem outros números ainda até chegar no fim do B? Ó, A tá aqui, tá? Ó, eu vou lá e arranco. Eu vou tirar todos os elementos Entendi. que são do B, ó. Tirei tudo. Não? Agora eu peguei, valeu. Entendi. Muito bem. Tá, mas sabendo que
nem o -3 e nem o 1 positivo, nenhum dos dois participa do conjunto, porque as bolinhas estão abertas, né? Então não fazem parte do conjunto. Mas na hora da representação, tem que colocar os extremos. Sabe por quê, pessoal? Porque o número -2,999999, né? Se a gente estiver falando em números reais, eles participam do conjunto, né? O 2,9999, ele faz parte do conjunto, olha lá, ó. Por isso que eu coloco o extremo. E a mesma coisa que o número 0,9999999, podia ficar até amanhã aqui, ele também faz parte do conjunto dos números reais, né? Ou dos números racionais. Ele está chegando próximo do 1, muito próximo do 1, mas ele não é 1. Se ele for 1, ele não faz parte do conjunto. Mas bem próximo vai fazer parte, tá bom? Por isso que é importante colocar os extremos, tá? Se eu estivesse falando em números naturais, aí tudo bem, eu concordo. Ou os números inteiros, né? O Z, eu concordo com vocês, né? Seria -2, -1, 0 e acabou. Aí eu concordo com vocês. Mas aí eu estou falando de números inteiros, né? Não tem número quebrado. Agora, tentem fazer aí o C e eu tiro o A. C e eu arranco o A do C. Como é que fica? Como é que fica? O -5 e o -4, senhor. Ó, eu tenho C, e eu vou arrancar o A. Lá vem o A, ó. Lá vem o A. Arrancou tudo ali. Como é que fica? Ó, -5 é certo. -5 é certo. Ó, pintadinho ainda. E ele vai até onde? 5 é o C, tiro o A. Vai até onde? Até o 3. Até o 3. -3. A pergunta que não quer calar, dou nota para quem me disser ali. A bolinha, ela é fechada ou aberta? Aberta. 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 Aberta, senhor. Todo mundo errou! Pessoal, olha só. Se eu tenho C, ó. Ou melhor, eu tenho o C. Aí eu quero tirar o A. Ó. O A vai tentar tirar o -3 ali. Ele vai conseguir tirar o -3. Se tá aberto lá, como é que ele vai tirar o -3? Olha, professora, eu não respondi porque eu não queria perder nota, porque eu não sabia. Então, olha ali, ó, ela é fechadinha, porque o 3 ali, ó, ele não vai fazer cócegas, né? Olha lá, ó, o C, o A vai tirar, né? C menos o A. O A vai tentar tirar o -3, mas não vai conseguir, porque ele está aberto. Então, ele não vai conseguir tirar o -3. Por isso que o -3, nesse caso aí, ele é fechado. Sei que dei um rebuliço na cabeça de vocês, mas pensem um pouquinho. O A, o -3 não faz parte do A. Não faz parte do A. Não faz. Olha lá, ó. Ele está aberto. Mas ele faz parte do C. Ó. Ele está ali, dentro do C. Entenderam isso? Eu sei que é meio complicado, mas depois, vocês raciocinando, vocês vão ver que tem sentido, né? E o último, pessoal, B intersecção com C. Como ficaria B intersecção com C? Do 1 ao 8. Do 1 ao 3, não? Isso aí, ó. Do 1, fechado ou aberto? Do 1 ao 3. Do 1 ao 3.
Por que é fechado? Porque participa dos dois conjuntos, fazem parte desse conjunto e desse conjunto. Por isso que a intersecção, né, é fechada, né? Participa do conjunto, tá bom? Logo depois desse conteúdo, aí, a gente viu hoje os conjuntos numéricos, todos eles, né, naturais, inteiros, racionais, irracionais, reais e complexos. Depois a gente viu a teoria dos conjuntos utilizando os diagramas de Venn, né? A gente tem que usar sempre aquela ideia ali, né, das bolinhas. A gente diz o que está fora da bolinha, o que está dentro, né? É assim que se resolve aqueles problemas lá. E tem que ir treinando, né? Fazendo aqui, tirando dúvidas e tal. Representação de intervalos. Tem 3 maneiras de representar intervalos. Então, ó, linha numérica, né? Bolinha fechada e aberta. Depois, infinito, inclusive, né? Depois, colchetes abertos, fechados, viradinho para fora. Viradinho para dentro, abraçando, tá? Até vou usar um meme aí para a gente entender essa ideia, né? Abraça faz parte do intervalo. De costas, não quero saber, né? É uma maneira de tu gravar na cabeça, né? Depois, operações, a outra forma, x pertence aos reais, tal que x, né? Ele fica compreendido entre 2 extremos. Aí tu usa maior, a boca sempre virado pro x, né? X maior que aquele extremo. E depois menor, quer dizer que a pontinha é virada pro x, menor que isso, que aquele número outro extremo. Buenas! E depois, agora, no final, a gente viu as operações de união, intersecção e diferença, utilizando, né, as representações que eu ensinei para vocês dos conjuntos. Tá bom? Beleza? É isso aí? Né? Tá, eu não vou conseguir ler todos, né? Muita gente, mas eu fico contente de vocês estarem aí, tá? Tchau, pessoal!